Que do lance? O lance. Esse lance Que aqui. lance? Esqueci. E aí, Caraca, velho? esqueci. Caralho, mano. Gente, Caramba, esqueci. mano. Pô, que loucura. Pensei em um monte de coisa que acabou esquecendo. E no fim das contas, o 1-0 somente veio graças ao pênalti marcado ali pelo nosso querido árbitro, que foi extremamente convicto, né? O que Cara, vocês acharam do eu vou lance? descascar a Primeiramente, arbitragem. Primeiro ponto, pra mim. O juiz estava muito longe do lance. E o sim. juiz, ele apita, ele nem titubia para apitar. Porque ele apita antes da jogada acabar. E o Palmeiras estava com a bola no ataque, no pé do Estevão, que poderia fazer o gol. Ou seja, se sai gol do Palmeiras, ele ia ter que dar o pênalti. Ele ia se complicar muito. O fato de não ter sido gol ajudou o árbitro, porque ele apita antes do lance terminar, né? Já começa por aí. Ele estava muito longe e para mim não foi maldade do árbitro. Para mim foi pura incompetência e burrice também. Porque, assim, o VAR tem 4 pessoas lá trabalhando no VAR. Aí as 4 concordam. Como assim? As 4, tipo assim, 90% da humanidade pensa, caramba, hein, que lance duvidoso. Eu quero olhar de novo. A galera do VAR, todo mundo lá cruza a perna e fala, não, pô, irmão, achei, você concorda assim, pênalti. Foi pênalti sim, Como foi pênalti assim, sim. cara? Como Foi assim? pênalti, sim, Ninguém foi pênalti. concorda nesse lance. A maioria que tá falando que foi pênalti é palmeirense, não tem jeito. O Veloso lá, o Veloso lá na transmissão da TNT Sports. O Veloso comentando, ele dá esperança para todos nós de arrumar um emprego. Porque se ele conseguiu, qualquer um consegue, né? Para comentar aquilo ali, pô, meu amigo, é brincadeira. E outra, todo mundo sabe que existe uma grande máfia chamada Federação Paulista de Futebol. Eles conseguiram a final que eles queriam. Era a final que eles queriam. Palmeiras e Corinthians é a final, é a mídia, é a final interessante para o mundo. Porque se o São Paulo chegasse na final, o São Paulo ia ganhar. O São Paulo ia ganhar e ia acabar com a festa. Porque sempre foi assim. É a moeda caindo em pé, entendeu? Porque ou é cara ou é coroa, ou é Palmeiras ou é Corinthians. Cai em pé o São Paulo. É sempre assim. E o São Paulo, sempre com esse contra, ainda é o maior time do estado. E eles se mordem de raiva por causa disso. Eles se mordem de raiva. Então, tem que tentar prejudicar e tudo mais. Enfim, é o que o Júlio Casares lá falou. Pô, tamo na paz aí, cabeça no lugar. Fazer o quê? Faz parte, porque no fim das contas, a arbitragem é uma porcaria. Ontem ela errou pro São Paulo, amanhã ela vai errar pro Palmeiras, depois ela vai errar pro Corinthians, vai errar pro Santos. Enfim, enquanto os times não se unirem para tentar fazer uma arbitragem minimamente decente, isso vai voltar a acontecer diversas vezes. O Brasil é o país que usa o VAR da forma mais errada possível. É impressionante. Sim. Tipo assim, em lances em que não acontece nada, o cara fica 10 minutos lá. O lance que todo mundo pensa, pô, foi nada, é 10 minutos. Aí no lance aí, duvidoso, que pode ser crucial numa partida, o cara não vai nem olhar. Pra mim, a sacanagem não é ele dar o pênalti ou ele não dar o pênalti. Pra mim, o problema é ele não ter nem ido olhar. O cara viu um lance com a bola rolando, ele estava no meio do campo e o pênalti foi dentro da pequena área. Aí, por causa dessa visão, convicção absurda, e a galera do VAR não chama o cara nem para olhar uma vez. Ele poderia olhar e dar o pênalti de novo, eu ia ficar mais tranquilo. Esse é o problema, né? Não ver o problema. Não ver o problema. Cara, não ter ido lá olhar é uma sacanagem com um torcedor São Paulino, com um torcedor que paga o pay-per-view, com um cara que assistiu esse jogo. Tipo assim, o cara, eu me senti roubado, pô. Eu fui roubado. Ao vivo. Daqui a pouco vai ser outro time. Porque o palmeirense veio falando, é reembolso. Porque em 1508 o São Paulo ganhou com um gol de mão. Eu falo, pô, que legal que você lembra, tal, maneiro. No fim das contas é isso, cara. Se fosse um pênalti a favor do São Paulo, eu ia falar a mesma coisa. No fim, a gente é mó hipócrita falando de arbitragem. E todo mundo merecia uma arbitragem melhor para ter cada vez menos esse tipo de discussão e ter cada vez mais critério, né? Porque é o que o goleiro Marcos e o Felipe Melo também, que são ídolos do Palmeiras, falaram, que já viram esses lances serem pênalti e não serem, né? Esses lances assim. Mas o problema principal que todo mundo reclama é o fato do juiz não ter nem ido lá dar uma conferidinha. Ele nem quis espiar. Ele não quis nem dar uma olhadela no VAR.
Ele ficou, o VAR não chamou. Então, João, aí não foi, eu acho que não foi decisão do juiz, né? O problema foi a cabine não chamou, né? O problema é do VAR, que não chamou ele. Exato. Pra mim, as duas coisas. Porque no áudio que foi divulgado hoje, tem o próprio VAR, que concorda com a decisão em campo, que é um absurdo. Você vê claramente cara, sério, quer ser torturado, né? Veja o áudio que cara, a Federação Paulista divulgou hoje. Eu vi, 50 segundos. Eu não consegui ver 1 minuto e pouco todo, não. Desafio, se você tem estômago, veja o áudio que a Federação Paulista divulgou hoje. Porque, sério mesmo. No áudio, o VAR, todos os integrantes do VAR ficam simplesmente brigando com a imagem para que não é sensacional pra mim. Tipo assim, ô Gui, você percebeu que no áudio do VAR, o cara fala assim, mostra o primeiro ângulo, aí ele fala, beleza, tem o toque ali, perna esquerda, aí ele mostra o segundo ângulo, aí ele fala, cadê o toque? Aí ele mostra, não, pera aí, eu preciso de uma câmera que tem o toque, cadê a câmera com o toque? Não tô vendo a câmera, me manda a câmera que tem o toque. Nenhuma câmera tem eles toque, ficam cara. Procurando. Não tem câmera, o cara não encosta em nada. O Vitor Roque se joga. É jornal espanhol falando que se jogou, é jornal dinamarquês, é UEFA, é FIFA. Todo mundo falando, escândalo no Brasil, olha isso, que ridículo. Menos o VAR, não chama. O mundo inteiro tá falando disso aí. Esse lance tá rodando o mundo, isso aqui. E o VAR, além de ficar caçando um lance que desse para salvar, né? A convencer eles já estavam, antes de ter o lance, eles já estavam convictos que era pênalti. Não, pra mim esse é o pior. Chega a esse nível. O fato do senhor Flávio Rodrigues, né, o nosso queridão, que tava apitando o jogo em campo, lá do meio campo, o cara tem a visão além do alcance, lá do meio campo já viu na pequena área que foi pênalti. Isso aí é sensacional. A imagem da televisão, você não vê o árbitro na imagem. Exato. Tipo assim, na imagem da bola rolando ali, ao vivo. E, inclusive, esse senhor aí, o árbitro, como é que é o nome dele? Flávio Rodrigues. Ele já foi 2 vezes afastado exatamente, eu ia falar de arbitragem. E ele é FIFA, e ele é CBF, e ele era cotado para apitar a final do Paulistão. Agora eu quero ver se ele vai apitar a final. Certamente não. Velho, é uma doideira. Cara, é a federação, cara, pra mim, o principal problema, a federação, velho. A final dos sonhos. Eles conseguiram, a final dos sonhos. É máfia! Parei, família! Parei! É máfia! Basta! Como diria o craque Neto hoje, a Federação Paulista é um lixo. Craque Neto soltou essa ao vivo, na Band. Soltou hoje. Josu simplesmente se entristeceu com a natureza da consciência humana no meio do argumento. Pois dele. Eu pensei na maldade do ser humano. Eu pensei, nos 4 caras do VAR, olhando um na cara do outro e só concordando. Como assim, mano? Eu acho que se tá nós 3 no VAR, a gente não concorda. Vai ficar feio a tela aqui um momento, mas só pra mostrar a imagem que o Josu tá falando, cara. Tipo assim, observe, esse foi exatamente o lance do pênalti. Você vê que o Vitor Roque tá até se jogando ali no meio. Poderia o árbitro, ele agora, tá tipo aqui, jogo... no meu logo da Nike, ó. Ele tá tipo aqui, o árbitro. Ele tá aqui, ó. Aí o lance do gol é lá longe. Onde é o gol lá? Mas só que esse cara viu o lance de forma perfeita. E o Veloso defende isso com unhas e dentes, o Veloso. Ele fala, não, o juiz viu, O juiz tava bem posicionado. Meu Deus, Veloso. Sério mesmo, cara. Bem posicionado é inacreditável loucura, eu ter que assistir isso na minha televisão, até mesmo os palmeirenses, eu vi vários palmeirenses falando que cara, que não foi nada. Pois é. Não foi nada, cara, não foi absolutamente nada. O lance aqui, a imagem é clara para todo mundo. O Arboleda não só ele tira a perna, como o Vitor Roque para não fazer o pênalti e o Vitor Roque pula antes. E o Vitor Roque pula antes. Aqui, ó. Pausei aqui. O Vitor Roque já tá caindo. Chegou perto do Arboleda, o Vitor Roque já tá caindo aqui. Lá ali no ao vivo, e ele que tava lá na PQP, ele ter achado que foi pênalti, beleza. Agora, ele defender com uma convicção tão grande que no áudio do VAR que foi soltado hoje, ele mesmo, o árbitro Flávio Rodrigues, diz pro VAR, não, eu vi o lance claramente, foi pênalti. Caraca, ele tava muito longe, meu irmão. Que isso? Ele fala isso, eu vi sim, claramente, foi pênalti. E aí o VAR, beleza, a gente concorda, foi pênalti também pra gente. Cara, é realmente uma loucura. Não teve um cara na cabine que falou, olha, talvez... Teve um cara que falou, eu discordo. Tipo, eu acho que o lance mim não tem toque. Ele falou, você não quer ver de novo? Eu acho que o lance é difícil. Não teve não é difícil, não. Esse lance aí é fácil. Bela final.
belíssima final aí. Completamente decidida aí de forma tranquila. Definitivamente uma final decidida. Não houve nenhum tipo de interferência externa para essa final ser essa. Não estava nem um pouco programado pelos cartolas. O que eles não querem que você saiba? É máfia! A final que a mídia queria. A mídia queria. A Globo pagou por essa final. E a Globo nem transmite. Esse aqui é o a mais. A Globo nem mostra a Paulista e ela pagou por essa final. Cara, sabe o que é pior? O pior é que, tipo, daqui um mês vai ter um erro de arbitragem a favor do São Paulo. E a gente vai estar, nossa, não, peraí. Não, mas veja bem. Não, mas veja bem, esse gol de mão valeu. Mas olha aqui esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, a mão faz parte do ombro que vale. Aqui, ó, o Lucas aqui nesse ângulo, ele não coloca a mão na bola aqui, ó. Tá aqui, pô, velho, cara, eu odeio a arbitragem, mano. O Corinthians está na final do Paulista e tem a chance de voltar a ser campeão finalmente, cara. Então, já te pergunto, sem ficar em cima do muro, sem tremer, quem leva essa taça? Eu gosto do Marcão porque ele não é clubista, fica vendo. Os últimos anos, o Corinthians não tem sido o time que foi no Paulista aí, desde quando tomou as rédeas desse campeonato, que deveria se chamar Campeonato Esporte Clube Corinthians Paulista, porque tem 30 títulos. Por ser na Neoquímica Arena, jogo de volta, porque o Corinthians nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, nos últimos 3, né? O Corinthians não perdeu pro Palmeiras nos últimos 3 jogos. E sem ficar no muro, cara, o Corinthians será campeão paulista. Ele vai ser campeão paulista porque é o seguinte, o Corinthians não chega há muito tempo, a última vez que chegou foi justamente contra o Palmeiras, e mesmo tendo um time muito limitado, perdeu nos pênaltis pro Palmeiras naquela final. E foi no Allianz Parque, a gente poderia ter tido um back-to-back. O Corinthians elimina o Palmeiras. O Corinthians poderia ter tido 2 títulos na casa do Palmeiras de Paulista em menos de 3 anos. Que é bizarro. O Palmeiras pode ser campeão? Claro que pode. Palmeiras ressuscitaram o Palmeiras. Teve gente, eu não fiz isso, teve gente que fez. Dando o Palmeiras como eliminado. Antes daquele jogo contra o São Bernardo, né? Então. Tava eliminado mesmo. Fui eu falei, tava eliminado. E aí ressuscitaram o Palmeiras e, cara, o Palmeiras vai entrar como favorito em todas as competições, mas nessa final eu não vejo favoritismo nem de um lado nem do outro. O Corinthians está um pouco à frente por fato de decidir em casa e eu acho que o Corinthians será campeão paulista. Caso o Corinthians seja amassado pelo Barcelona na Neoquímica Arena, que eu acho impossível, não vai. Aí o Corinthians vai abalado pra final. Eu tenho fé, velho. Mas caso seja o Corinthians, não classificou, mas ganhou o jogo de 3-1. Beleza, tentou NT. É na trave. Mas aí o Corinthians vai chegar na final jogando futebol medíocre. Mas nenhum dos outros 3 jogou futebol acima de medíocre pra estar nessa final como favorito. Ninguém chegaria como favorito aí. Eu acho que é uma final aberta. Mas eu vou colocar o Corinthians como campeão porque eu acho que o fato de decidir em casa, eu acho que o 31º título vem, assim como foi minha projeção de início de temporada pro Corinthians. E o Campos também. Eu gosto do Marcão porque ele não é clubista. Aí você corta pro Marcão no comentário seguinte falando que o nome do campeonato deveria ser Corinthians. Cara, ele não é clubista, né? Só que nesse momento ele escolheu, ele fez uma escolha. Tipo assim, ele não é clubista, só que ele também é corintiano. Pô, aí como é? Tá ligado? Não é pra ele chegar aqui. Eu não achei que ele fosse falar, pô, acho que o Palmeiras vai amassar o Corinthians. Eu não achei que ele fosse dizer isso. Pra você, manda aí. Cara, o campeão paulista pra mim vai ser quem a federação quiser, né? Quem a arbitragem ajudar, eu acho que vai ser o campeão aí. Agora, se não tiver esse tipo de interferência, o meu apoio, porque o meu candidato perdeu, mas o meu apoio nesse segundo turno vai pra ele. Putz, contra a máfia italiana. Contra a máfia italiana. Contra Mussolini. Contra a porcada. A Revolução Popular contra... Revolução, velho. O Corinthians é o povo. É isso, mano. Contra a máfia. Contra a máfia. Contra essas grandes empresas aí que querem dominar nosso futebol. A união aqui. É a união. Vambora. Eu vou falar aqui o meu palpite e vou falar que eu concordo plenamente com o Josu. Porém, eu tenho que ser coerente. E até agora... não, também, né? Se todo mundo for Corinthians, acabou. Pode entregar a taça pro Palmeiras. Também tem essa. Também tem essa. Se todo mundo aqui for Corinthians... Se todo mundo aqui for Corinthians, acabou. Pô. É 2 eliminados, o Corinthians e o Marcão aí, como é que ele fica? Vamos acabar com o cara. Então, para não trazer a zica, eu vou falar que o Palmeiras será campeão. E também... para manter a coerência. Até agora eu tenho acertado aí naquela
fatídica live das previsões, eu acertei já essa final, Corinthians e Palmeiras. Nossa, eu coloquei que o São Paulo era campeão de absolutamente tudo. Sim, você colocou o São Paulo campeão de tudo. Aí você viu a minha lista, que eu já comecei não colocando São Paulo campeão paulista, aí você é máfia! Tipo assim, pra mim o Paulista era a coisa mais obrigatória possível do São Paulo. Mas é paulistinha, já não foi, né? Então assim, já... Pré-temporada, relaxa. Cara, eu conheço mas, assim, esse time, o Corinthians vai ter que ganhar esse Paulista. Porque eu ia falar que era a única chance de título do Corinthians no ano, mas agora vai ter a Sul-Americana. Então... Verdade. Aí deu uma aumentada, assim, em chance. Tem que estar de olho nisso aí. É verdade. É isso aí. Mas esse Paulistão já tá manchado, independente de quem vencer, eu acho que não vai nem contar, velho. Nem vale o título. Não vale, não.